O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Relator da PEC, que adia o pagamento dos precatórios, insere mudança na regra de correção do teto de gastos do governo, para expandir o limite das despesas e, assim, ter dinheiro para financiar o Auxílio Brasil. Alterações nas regras fiscais são orquestradas pelo Centrão, que deixou de lado a equipe do ministro Paulo Guedes, e 4 secretários pedem exoneração. O mercado financeiro reage muito mal à licença para furar o teto de gastos, e descontrole fiscal pode pressionar ainda mais a inflação. Para compensar a alta do preço do diesel, o presidente da República promete auxílio para mais de 700 mil caminhoneiros autônomos, mas não diz de onde vai tirar dinheiro para bancar o benefício. Greenpeace alerta que Brasil e outros países tentam enfraquecer relatórios sobre o clima na véspera da COP26. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos o historiador e youtuber Marco Antônio Villa e o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os deputados discutem neste momento a proposta de emenda constitucional dos precatórios, que altera as regras para pagamento desses títulos judiciais e do teto de gastos do governo federal. O repórter Lucas Scherer acompanha e tem as informações ao vivo de Brasília. Lucas, em que pé está a sessão? Eles já votaram o texto do relator? Boa noite para você. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Exatamente há alguns minutos, os deputados votaram e aprovaram o texto base por 23 votos a 11 da PEC dos precatórios e agora começam a discutir os destaques, as sugestões de alteração pontual no texto. O relatório, que teve a votação adiada por 2 vezes esta semana, só ficou pronto às 2h30 da tarde, 40 minutos antes do início da sessão aqui na Comissão Especial da Câmara. Isso porque, para acomodar no texto verba para custear o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, é o que a gente vai ver na reportagem. O governo precisava de tempo para negociar mudanças nas regras de pagamento das dívidas judiciais da União para abrir espaço no orçamento federal e, com isso, custear o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família já a partir de novembro. Hoje, o programa assistencial atende 14.700.000 famílias com benefício médio de R$ 190. O Palácio do Planalto quer ampliar a cobertura para 17 milhões de famílias. O pagamento subiria para, no mínimo, R$ 400 por inscrito até o final do ano que vem. O custo passaria de 51 bilhões de reais. Para acomodar o montante no próximo orçamento, o governo propôs a flexibilização do teto de gastos por meio da PEC dos precatórios. Para isso, a PEC prevê mudança na regra de cálculo do teto de gastos. O limite hoje é reajustado anualmente com base no IPCA de agosto do ano anterior a julho do ano corrente. A ideia agora é atrelar a variação do índice de janeiro a dezembro. Como a inflação de 2021 cresceu, o teto do ano que vem ganharia um acréscimo de cerca de 46 bilhões de reais. Além disso, a PEC também cria um limite para o pagamento de precatórios pelo governo. A quantia ficaria atrelada à alta inflacionária acumulada desde 2016. Com o artifício, o valor deve ficar abaixo dos 90 bilhões de reais previstos anteriormente. Nós estamos com esse movimento, tendo para o ano de 2022 o surgimento de um espaço fiscal de mais de 39 bilhões de reais. Quando isso se soma aos precatórios, nós estamos falando aí de algo na casa de 83 bilhões de reais de espaço fiscal que serão abertos para o ano que vem. Essa série de alterações no texto original, feitas pelo relator em cima da hora da votação, acendeu o sinal de alerta na oposição. Então o relator fez a parte dele e reconheço. Agora, é preciso dar um espaço e um tempo para nós também fazermos a nossa. Seria irresponsabilidade da minha parte permitir com que se vote uma proposta dessa, uma mudança na Constituição Federal às cegas. Então eu queria fazer um apelo aos colegas parlamentares que a gente ganhe esse final de semana aí, ganhe esse tempo, para a gente ler o relatório. É o futuro do país que está em jogo. Tendo essa decisão da Câmara na PEC dos precatórios, o Senado vai avaliar, e o que eu posso dizer que vai avaliar com o máximo de pressa possível para poder dar solução definitiva a isso, que é algo que a sociedade espera muito que se dê solução. Precatório, responsabilidade fiscal e o programa social, que são fundamentais para o Brasil.
Bom, são ao todo 8 destaques em discussão aqui agora na comissão especial. O primeiro deles já foi rejeitado. Neste momento, discussão sobre a flexibilização da regra de ouro. Depois de vencida essa etapa, o texto segue para votação no plenário da Câmara. Ainda não há data para que isso ocorra. Volto com você no estúdio, Ana. Uma boa noite. Obrigada, Lucas. Boa noite para você. A decisão do governo de mandar às favas o teto de gastos para abrir espaço ao Auxílio Brasil pode ser um tiro no pé. O descontrole das despesas públicas tem como efeito colateral o aumento da inflação, que prejudica mais quem tem menos, esfria a economia e coloca o mercado de trabalho em banho-maria. A declaração bomba do ministro Paulo Guedes foi feita quase no apagar das luzes da quarta-feira. Pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Então, como nós queremos aumentar um pouco essa camada de proteção para os mais frágeis, nós pediríamos que isso viesse um pouco como um waiver para atenuar o impacto socioeconômico da pandemia. A licença para gastar foi o aceno para tirar parte do custo do Auxílio Brasil de fora do teto de gastos, a regra que impede o aumento das despesas públicas além da inflação, e partiu exatamente do ministro responsável por zelar pelos cofres públicos. A notícia se espalhou feito rastilho de pólvora. Nos primeiros minutos da manhã, as ações de empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York desabaram. Lá fora também caíram os ativos atrelados ao real. No Brasil não foi diferente. A Bolsa de Valores despencou 4% já na largada. O gráfico que mede o desempenho das principais ações mais parecia um eletrocardiograma, um retrato do nervosismo do mercado. A Bolsa encerrou o dia no menor patamar em 2021. O dólar comercial disparou, chegou a ficar perto dos R$ 5,70. A moeda americana fechou a quinta-feira no maior nível desde abril. Os juros de longo prazo, que balizam os investimentos produtivos e já estavam nos 2 dígitos, subiram ainda mais. O Risco Brasil, que mede o grau de desconfiança do investidor estrangeiro no país, bateu o maior valor desde abril. O que estamos falando é de um governo que está ali, né, rasgando, né, essa regra por uma razão populista, que é ganhar a eleição. Com o aval do próprio ministro da Economia, que no caso de uma reeleição, é possível que também continue. Isso tem repercussão na vida das empresas. Aquele exportador, importador, olha esse câmbio, não sabe que se vai, se fica. A empresa que está tendo que tomar uma decisão, se vai aumentar, vai contratar mais gente, não vai contratar mais gente, fala, não, bom, na dúvida eu vou esperar. O reforço de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, é fundamental, principalmente em um país com tantas desigualdades sociais como o Brasil. O problema é a forma como o governo está fazendo, explicam os especialistas. Com a manobra, o governo passa a mensagem de descaso com as contas públicas. Isso afasta os investidores estrangeiros, o que acaba provocando a alta do dólar comercial. Aí encarece os alimentos, como soja, trigo, que são cotados na moeda americana. Aumenta a inflação, que assola mais quem tem menos. Obriga o Banco Central a subir ainda mais os juros para combater a disparada do custo de vida. Com taxas mais altas, os investimentos produtivos em máquinas, por exemplo, se tornam inviáveis. O crediário também fica mais caro e as famílias consomem menos. Com a economia em passos de tartaruga, o mercado de trabalho não deslancha. E, mais uma vez, quem perde mais são os mais vulneráveis, que têm maior dificuldade de emprego. Tem sido uma metralhadora no pé que o governo tem feito ao longo desse ano inteiro. A herança fiscal que está sendo entregue para o próximo presidente, essa sim a gente pode dizer que é uma herança maldita. O governo hoje está no caminho de que, olha, as reformas difíceis não vão conseguir ser feitas e optaram pelos caminhos fáceis, que é o quê? Burlar a regra do teto, fazer programas que são eleitoreiros, que quem vai pagar o preço disso tudo no final é a população mais pobre, que consegue se proteger muito menos do que a classe média alta.
Boa noite, Vila. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ana. Boa Boa noite, noite, Vila. Alexandre. Alexandre, qual o impacto dessa gambiarra de 83 bilhões no conjunto da economia? Eu acho que é mais do que 83 bilhões para começar. A conta que eu fiz está mais para 94, 95. É o seguinte, a gente tinha, mal e porcamente, uma estrutura para que ia tentar controlar o gasto público. A gente está jogando pela janela isso. E o resultado dessa história, a matéria já deu, quer dizer, é dólar para cima, é a inflação para cima, o juro para cima, e isso acaba reduzindo ainda mais a nossa capacidade de crescimento. Então, de fato, é uma abordagem que está nos levando para um estado pior. E essa história de, não, é para distribuir dinheiro para as pessoas que precisam, que é um objetivo absolutamente meritório, quem seria contra isso? Agora, dava para fazer dentro do orçamento. É uma possibilidade. Por exemplo, a gente tem 20 e tantos bilhões de emendas do relator. Por que a gente não cancela as emendas do relator? Né? Temos mais 6 bilhões de reais que estão vindo, que são destinados ao fundo eleitoral. Por que mesmo que é tão importante o fundo eleitoral comparado às necessidades da população? Então, existia um caminho de remanejamento de gastos, mas que mexe em interesses com os quais o governo não está disposto a mexer. Não mexe com o interesse da sua base, mexe com o interesse do partido político, mexe com o interesse das corporações. Então, aí o resultado dessa... A gente basicamente faz uma gambiarra dessa, essa brincadeira de ficar mudando qual que é o indexador, né? É absolutamente casuística, né? Por um acaso aí da vida, essa mudança vai dar uma folga. Mas significa que você vai aumentar ainda mais o gasto. Quer dizer, na prática, a gente está jogando pela janela o esforço que foi feito lá em 2016. E, para ser absolutamente sincero, o teto de gastos valeu 2 anos, 17 e 18. De 19 para cá, ele tem sido furado sistematicamente. Do lado eleitoral, Bolsonaro anuncia R$400, Lula desafia que suba para R$600 e a disputa dos populistas, Vila. Isso é oportunismo puro. Lembrando também que tem a proposta do Bolsonaro de R$400 para os caminhoneiros por causa do aumento do óleo diesel, de dezembro desse ano a dezembro do ano que vem, o que vai significar também bilhões e bilhões transferidos para os caminhoneiros, que não aceitaram, segundo algumas lideranças, falam até em greve a partir de 1º de novembro. É uma situação complicada. Agora, o que chama a atenção, eu queria falar rapidamente algumas coisas. Há no Brasil uma questão que é inacreditável, é bem brasileira. O governo transforma a Constituição no seu programa de governo. Aí vem um novo governo, altera a Constituição. Vem um novo governo, altera a Constituição. Nós já temos, em 33 anos de vida da Constituição, mais de 100 emendas, o que dá a média de mais de 3 emendas por ano, o que é um verdadeiro absurdo. É bom lembrar que essa proposta sendo discutida agora precisa ir para o plenário, ter 2 votações, vai ao Senado, tem todo um trâmite e mais 2 votações. Dificilmente isso vai ser aprovado num curto espaço de tempo. E a questão central é que não há uma discussão séria, não há planejamento, é uma absoluta desorganização. Lembrar que o auxílio emergencial, por exemplo, quando foi adotado o ano passado, muita gente recebeu sem precisar do auxílio emergencial e foram milhares. É que o Bolsonaro ficou tão alegre com os índices de popularidade dele o ano passado por causa do auxílio emergencial. E você lembra que aqui nós brincamos, lembrando lá do Brás Cubas, do Memórias Póstumas, da Marcela, né? Diz o Brás Cubas que a Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Então tinha um prazo de validade. E a questão que se coloca agora é que o Bolsonaro acha que a conjuntura de 21 é idêntica de 20 e não é, tanto no campo político como no campo econômico. Portanto, o cenário, em termos políticos, é extremamente preocupante. Com o adiamento das dívidas dos precatórios, como fica a dívida pública e vai sobrar algum investidor estrangeiro no Brasil, Alexandre? Não, o precatório que você deixa, no caso que eles deixarem de pagar, e nas minhas contas, assim, deveria ser 89 bilhões. Se aplicada essa regra de pagar só um valor igual ao de 2016 atualizado pela inflação, eles vão deixar de pagar também uns 45, 46 bilhões. Isso não aparece nas estatísticas de dívida pública. Você continua devendo, óbvio, mas a dívida pública, do jeito que ela é calculada, ela não computa os precatórios, exatamente que nunca se imaginou que o precatório, no momento que ele foi ordenado pagar, você paga inclusive no mesmo ano. Então, simplesmente vai sumir, entre aspas, do cálculo da dívida. Obviamente não para quem é economista. A gente vai começar a colocar ali no final de cada ano quanto você deixou de pagar.
Mas então, isso daí não vai aparecer na dívida, mas todo mundo sabe que está acontecendo. Já esses outros 45, 46 bilhões, que são o espaço, né, que vem dessa mudança, isso aí vai virar dívida também. Então, aquela historinha... É um malabarismo contábil. Não, malabarismo contábil, mas esse, no caso, vai aparecer na dívida. Então, a dívida vai continuar subindo. E aí não é só o investidor estrangeiro. Inclusive porque o investidor estrangeiro, assim, o que ele tem de dívida brasileira é uma parcela relativamente pequena do conjunto das coisas que ele tem. O que interessa a nós, quer dizer, tem um monte de gente que tem lá seu dinheiro aplicado, etc. E esse pessoal vai começar a ficar de olho porque alguma coisa vai acontecer, porque a dívida não pode crescer indefinidamente. Em algum momento você vai ter que dar uma solução. Provavelmente será por meio de inflação mais alta. E a gente está vendo, mesmo que as pessoas já começam a esperar a inflação mais alta, ela já se materializa num prazo ainda mais curto. Então, colocou o Banco Central numa sinuca de bico. E veja a seguir, 4 secretários do Ministério da Economia pedem demissão em meio à manobra para furar o teto de gastos. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro promete ajuda financeira a caminhoneiros autônomos, sem explicar de onde vai tirar o dinheiro. Aguarde, que voltamos já. Desde o início do jornal, você está vendo a tarja preta na tela, à sua direita, com o número de óbitos acumulados desde o início da pandemia. Já são 604.760 vítimas da Covid-19 em 1 ano e meio. Nas últimas 24 horas, 461 pessoas perderam a vida por causa da doença no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes no país, nos últimos 7 dias, ficou em 366. A vitória política sobre a equipe técnica do Ministério da Economia provocou uma debandada no governo federal. 4 secretários ligados a Paulo Guedes pediram demissão no fim da tarde de hoje. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro da Economia permanece no governo. O Ministério da Economia atribuiu a saída dos secretários Bruno Funchal, Jefferson Bittencourt, Gildenora Dantas e Rafael Araújo a uma decisão de ordem pessoal. E destacou a contribuição deles ao processo de consolidação fiscal do país. Responsáveis pelas áreas do Tesouro e Orçamento, os 4 ameaçavam deixar os cargos desde o início da semana, quando o governo decidiu afrouxar as regras fiscais, medida confirmada hoje. Para um dos ideólogos da norma que fixou o teto de gastos, o governo cruzou a linha vermelha. Os números para 2021 e para 2022 são o que menos importa. O que importa é que você está acabando com um regime fiscal que tinha um claro controle de despesa e dava um horizonte para as pessoas de como a despesa ia evoluir no tempo. Quando você acaba com isso, qual é o cenário alternativo? É voltar para aquilo que a gente vivia antes da existência do teto, que era uma despesa crescendo a 6% ao ano, e o nosso regime fiscal era basicamente do tipo, gaste o máximo que você puder e financie isso aumentando dívida. Provavelmente nós vamos ter um nível de juros mais alto, um câmbio mais desvalorizado, uma inflação mais alta, menos investimento, menos crescimento e sempre uma ameaça de crise da dívida ou de um choque tributário para botar as contas em ordem. A debandada na equipe do ministro Paulo Guedes é reflexo da derrota da área econômica para o núcleo político do Planalto. Ela acontece no momento em que o próprio Guedes cedeu às pressões, mesmo depois de ter chamado em abril um colega do governo de ministro fura-teto. Com o enfraquecimento do Ministério da Economia e as manobras para viabilizar o Auxílio Brasil, especialistas em contas públicas temem que o rombo ultrapasse os 30 bilhões de reais previstos inicialmente, podendo alcançar a marca de 100 bilhões. Há o temor ainda de que parlamentares aproveitem o afrouxamento das regras fiscais para aumentar a influência sobre o orçamento. São atores que estão pensando nos seus destinos eleitorais e nas suas carreiras políticas. E, portanto, não tem esse cuidado, o devido cuidado de gerar uma organização, políticas mais coerentes entre si. O governo mais enfraquecido é mais espaço para a base política ocupar, especialmente em relação à questão orçamentária e alocação de recursos públicos. Até onde pode ir uma gestão basicamente eleitoreira? É um conjunto de crises, né? De um lado, você tem a crise econômica, que deve se agravar, a tendência é essa a curto prazo. De outro lado, você tem uma crise política, o governo não tem base segura no Congresso e o presidente sequer partido político tem.
Há, por outro lado, a pandemia, a pandemia propriamente dita, que ainda os números são altos de óbitos diários, né? Claro que comparado ao primeiro trimestre desse ano não, mas em tendência sim. Por outro, tem de lembrar o relatório da CPI da pandemia, que vai ser aprovado terça-feira, dia 26, e vai ter efeitos de médio prazo político, que deve ser entregue aos ministérios públicos de alguns estados, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Esse noticiário vai estar todo presente. E junta também que tem o inquérito das fake news, que agora está sendo pedido a extradição de um elemento bolsonarista que tinha se abrigado nos Estados Unidos e ninguém sabe como ele chegou lá, com autorização de quem e com que dinheiro ele se mantém. Né? Foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes sua extradição. Então, se você juntar todas essas questões, a turbulência política vai marcar esse final de ano aqui no Brasil, né? E a tendência é o isolamento cada vez maior do presidente Jair Bolsonaro. Não pode descartar, no limite, se tivermos uma crise social, e aí aquelas pessoas procurando ossos ou comendo em caminhões de lixo, que são cenas que estão virando costumeiras no Brasil, né? Isso se repete especialmente nas grandes cidades, que você tem uma explosão social e que o presidente, que não tem a mínima capacidade política de gerir, de organizar absolutamente nada, aí ele vai estar se confrontando com uma crise social, que é uma possibilidade hoje, a cada dia mais próximo, tendo em vista o agravamento da crise econômica. E, por fim, essas últimas medidas vai, na verdade, ser contra o interesse da maioria da população, especialmente os pobres, os miseráveis e as frações mais baixas das classes médias. A tendência, portanto, é o isolamento político do governo. Alexandre, o Bolsa Família era um programa capilarizado, com os municípios controlando os gastos e acompanhando com assistência social. Agora vai ficar centralizado em Brasília, sob o comando do Centrão, que tem a chave do cofre. Como será isso? Bom, a chance de que isso daí acabe nos levando a uma situação muito mais complicada é enorme, exatamente por força disso que você descreveu. Se você centraliza um programa que funcionou bem enquanto era capilarizado, isso vai dar margem para uma série de troca de favores. Quer dizer, em última análise, não é por outro motivo que certos partidos querem controlar, por exemplo, o Ministério da Cidadania, exatamente por força dessas verbas que você controla, que tipo de, basicamente, que tipo de serviços você pode oferecer para fortalecer sua base eleitoral. Então, por isso que essa história de que é tudo em nome do social, não é. Quer dizer, basicamente é uma tentativa do governo de solidificar a sua base, mas ela custa dinheiro, porque exatamente não tem essa organicidade, né? Não é uma base política que se construiu naturalmente em torno do presidente, em torno de ideias. Ela basicamente está lá em cima do toma lá da cá, né? Então, aqueles princípios franciscanos, como diria o nada saudoso, né? Era Roberto Cardoso Alves, né? Então, esses princípios franciscanos. E aí o programa social acaba entrando também nessa obra de caridade nada cristã. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o governo federal vai conceder uma ajuda aos caminhoneiros autônomos diante da alta do preço do diesel. Também nesta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores para discutir alternativas ao projeto que altera o cálculo do ICMS sobre os combustíveis. A proposta foi aprovada na Câmara e é alvo de críticas dos gestores estaduais. O encontro entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os gestores estaduais foi virtual. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, foi acertado com Pacheco chamar a Petrobras para uma reunião com representantes dos estados já na próxima semana, para debater a questão do ICMS. Diferente da Câmara, o Senado ouvindo, né, as partes, ouvindo o governador, deve ouvir municípios, ou seja, para tomar uma decisão que seja verdadeiramente não uma enganação, mas compatível com uma solução para o preço dos combustíveis e também para uma solução para a perversa e a injusta carga tributária brasileira. Na proposta do ICMS aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, o imposto passa a ser calculado a partir da variação dos valores de mercado nos 2 anos anteriores e a alíquota valeria por 12 meses. Atualmente, o ICMS tem como referência o preço médio da gasolina, etanol e diesel nos 15 dias anteriores.
Caso o projeto siga adiante, os governadores apontam uma perda na arrecadação de cerca de 24 bilhões de reais. O grupo diz que uma possível alternativa para a redução dos preços dos combustíveis seria a criação de um fundo de equalização. Ela resolve cair do preço para algo em torno, por exemplo, de R$ 4,50, o preço da gasolina, que seria o preço normal hoje, com a capitalização do fundo de equalização do combustível, como era até 2016. Então, o próprio ministro Paulo Guedes já admitiu que está com um grupo de estudo para fazer esta capitalização. Eventualmente, a proposta da Câmara, com esses ajustes, alguns propostos inclusive por governadores, pode ser uma solução viável para esse problema tributário, porque há outras frentes, mas esse problema tributário do combustível. Para esse economista, a redução do preço dos combustíveis está ligada a uma revisão na política de preços da Petrobras. Baseado nos custos locais, porque a gente produz localmente nas refinarias do país, a gente pode cobrar esse valor que é muito mais baixo do que o que a Petrobras vem praticando hoje e aí isso não causaria prejuízos à Petrobras. Muito pelo contrário, ainda com uma taxa de lucro muito confortável. E com a disparada nos valores dos combustíveis, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou nesta quinta-feira um aumento na tabela de frete dos caminhoneiros. Os reajustes, que podem chegar a quase 6%, serão aplicados a depender do tipo de veículo e classe de carga. Diversas associações que representam os caminhoneiros anunciaram uma paralisação geral para novembro se o governo federal não rever a política de preços dos combustíveis. Pressionado, hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, sem explicar de onde virá o dinheiro, que vai conceder um auxílio a caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos 4 cantos do país. Após o anúncio do presidente no início da noite, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Mauro Coelho, pediu demissão. Ele estava no cargo desde abril do ano passado. O motivo da saída não foi informado. Alexandre, quanto essa farra fiscal vai acelerar o ritmo da alta de juros? Eu não sei se acelera o ritmo. Quer dizer, o Banco Central tem que se reunir na semana que vem. Ele já tinha, mais ou menos, se comprometido com um aumento de 1 ponto percentual. E o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, e seus diretores estão insistindo muito na tecla que o ritmo importa menos do que a posição final, quer dizer, o tamanho do ciclo, até onde a Selic vai subir. Obviamente tem fatos novos, sempre tem a possibilidade do Banco Central falar, não, as coisas mudaram, eu mudei também. O que eu acredito que vai acontecer na próxima é que eles provavelmente mantêm o ritmo, né, mas dão um alerta de que a continuar, e eles em dezembro talvez tenham que subir o ritmo e que o orçamento, o aumento total de juros ali que o mercado hoje acredita, quer dizer, o consenso é em torno de 9%, eu acho que é 9,5%, pode ter que buscar mais, pode ter que voltar para uma taxa de juros de 2 dígitos para controlar a inflação do jeito que ela está evoluindo e com todas as complicações que a gente está vendo agora. Vila, a pressão dos caminhoneiros deve aumentar nos próximos dias? Eles já afirmaram que não aceitam auxílio e nem querem esmola. Primeiro vamos ver se as lideranças que fazem essas declarações, se elas lideram ou não. Essa é a primeira coisa. Tem um, inclusive, que está no México, o Zé Trovão, que eu queria saber como é que ele entrou no México, quem é que pagou a passagem, como ele se mantém, né? Interessante isso, são perguntas que são óbvias de serem feitas. Agora, a questão é complicada, porque é um problema complexo, mas só recortando o trecho do ICMS, essa questão não pode ser resolvida pelo Congresso dessa forma. Certamente, algum governador prejudicado na possível aprovação da alteração do ICMS vai demandar, vai provocar, como eles falam, e é correto, o Supremo Tribunal Federal, porque nós somos uma república federativa. Assim como a reforma da Previdência não podia ter sido feita pela União e junto com os 27 unidades, tinha cada unidade fazer a sua, como ocorreu,
O mesmo se aplica ao caso do ICMS. Então, a tendência, no nosso caso, se é o caso a partir de 1º de novembro, se eles tiverem uma organização, lembrar o episódio do governo Temer, que foi grave, aquele momento da greve dos marinheiros, dos marinheiros, foi em 1964, faz tempo, que deu uma confusão danada, por sinal. Mas dos caminhoneiros, a tendência, se caso realmente ela seja uma greve que mobilize a categoria, que diz que não aceita esses R$400, aí a complicação vai ser maior ainda. Pelo cenário que nós estamos desenhando aqui, levantamos problemas no campo político, social, econômico, se tiver a presença dos caminhoneiros e a paralisação, a dificuldade da circulação de mercadorias, aí a situação, a tendência é a crise se agravar mais rapidamente do que nós imaginamos. Alexandre, rapidamente, você também prevê dólar a R$6 e barril do petróleo a $100? E se isso acontecer, a quanto chegaria o preço do litro da gasolina no Brasil? Não, eu não tenho condição de fazer essas previsões. Quem fala um negócio desse não sabe do que está falando. A gente não consegue prever... Tem vários colegas seus falando. Não, continuam sem saber do que estão falando. O sujeito que fala que consegue prever o dólar, ou ele é mentiroso ou ele não sabe que é. Porque se eu conseguisse prever o dólar, eu juro para você, Ana, por mais que eu goste, eu não estaria aqui. Se eu soubesse prever o dólar, eu já teria comprado minha ilha no Pacífico. Se o cara sabe prever, ele tem ilha no Pacífico? Não tem? Então ele não sabe. Muito menos petróleo. Agora, com o dólar, não precisa estar, se ele for ali para 5,80, o barril de petróleo, a gente vai ver gasolina a mais do 6,5, 7. Agora, eu sei que eu vou me alongar um pouco, tem muito pouco a ver com o ICMS. O problema de aumento do preço não tem a ver principalmente com o ICMS, tem a ver com o fato de que os preços lá fora estão subindo. E não adianta vir com essa história, vamos vender pelo preço de custo. Pergunta para o exportador de soja, exportador de carne, se ele está disposto a vender a carne dele, a soja dele aqui dentro, pelo preço de custo mais uma margem, ou mandar lá para fora, onde está valendo muito mais. E veja a seguir, fome avança no Brasil mesmo com a alta da produção de alimentos. E ainda, na véspera da COP26, Brasil e outros países tentam enfraquecer relatório do clima elaborado pela ONU. Nós voltamos já. A produção de comida nas lavouras e na pecuária cresceu mais do que a população brasileira nos últimos 17 anos. Mesmo assim, a fome e a insegurança alimentar avançam no país e já atingem mais de 19 milhões de pessoas. Do caminhão de lixo, homens e mulheres recolhem restos de alimentos em Fortaleza, no Ceará. No Rio de Janeiro, moradores vão atrás de ossos e carnes rejeitados por supermercados. Em Cuiabá, essa fila é para pegar restos de ossos de boi. A dona do açougue conta que a distribuição ocorre há uma década, mas triplicou neste ano com o desemprego e a alta nos preços dos alimentos. São mais de 250 pessoas por dia. Com esse número aumentando, nós tivemos que procurar uma estratégia de marcar os dias certos para eles virem, né? Para eles terem a certeza de que vão encontrar alguma coisa aqui, que eles possam ter esperança em levar alguma coisa daqui. É luta. Luta por sobrevivência, luta para pegar mais alimento, luta para ter mais o que comer. Segundo um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, são mais de 19 milhões de brasileiros em situação de fome no país. 9 milhões de pessoas a mais nessa condição quando comparado com 2018. Em menos de 10 anos, a insegurança alimentar dobrou. Norte e Nordeste são as regiões mais afetadas. E não são apenas os efeitos da pandemia que afetam a piora no nível de segurança alimentar. A transferência de renda defasada e o enfraquecimento de políticas de combate à fome também ajudam a explicar a falta de comida no prato do brasileiro. Uma contradição num país que é um grande produtor e segundo maior exportador de alimentos do mundo. Até setembro, o valor bruto da produção da agropecuária está estimado em mais de R$1 trilhão. Nós temos uma agricultura que se divorciou da sua própria sociedade, né? E se vinculou a outros mercados, uma vez que os produtores hoje preferem exportar soja do que produzir alimentos para a sociedade brasileira. Segundo especialistas, as soluções seriam os estoques reguladores, que são compras do governo que podem servir para controlar crises de escassez ou flutuações internacionais e cambiais, além do investimento em programas, como a aquisição de alimentos que incentiva a agricultura familiar. A gente tem mecanismos
que podem minimizar isso. Mas são mecanismos que têm que ser escolhidos e debatidos dentro da sociedade, porque ele vai criar certos nichos de proteção de mercado que muita gente não aceita. É preciso ter política social, é preciso ter uma política econômica que se reconecte com a sociedade brasileira, e não apenas com o equilíbrio fiscal ou com o respeito ao teto de gastos. Esse é o imbróglio em que nós estamos, né? O caminhão de lixo sendo a mesa de milhões de brasileiros é a realidade brutal da fome e dói, né, Vila? Dói, é terrível. E isso está se repetindo nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, né? No caso de São Paulo, da cidade de São Paulo, por exemplo, em que vem o lixo no final da noite recolhendo, você vê famílias em torno do saco lixo não para obter material reciclável, como em outros momentos passam caminhões. Não, é para comer. Algo assim absurdo, está ocorrendo isso, por exemplo, na maior cidade da América do Sul, que é São Paulo. Nós tivemos problemas desse tipo, se discutia muito no Brasil, no final dos anos 1950, quando a maior parte da população ainda vivia no campo e não nas cidades, e tem clássicos escritos naquela época, como o do José de Castro, Geografia da Fome e tal. Mas ainda era um país rural, não era um país urbano. Hoje, o Brasil é um país urbano, e essas grandes regiões metropolitanas, boa parte delas desconhecidas, em termos científicos, de como que se organiza tudo, economia, educação, saúde, como se organizam as famílias, sabe-se que a miséria está crescendo em progressão geométrica. Então, é uma situação que nós imaginávamos que já estava resolvida. Inclusive, a palavra carestia, que tinha desaparecido do vocabulário de há muito, nos anos 70, aqui em São Paulo, tinha até um movimento contra a carestia, na segunda metade da década de 70. Essa palavra tinha desaparecido, porque quando a economia cresce, né, a questão não é exportar alimentos para o exterior. Quando a economia cresce, você tem emprego e tem renda, e as pessoas têm trabalho ou têm emprego, as pessoas adquirem seus bens. A questão é que agora tem um desemprego lá nas alturas, nós temos os invisíveis e outros que não estão nem entre os invisíveis e nem no mercado formal de trabalho, que é a situação de miséria que nós vivemos. Mas chega uma hora que isso explode. Não pensa que isso é um fenômeno da natureza. Um vulcão é, um tsunami é. O que nós estamos assistindo, não. É produto de uma política econômica nociva aos interesses da maior parte da população. E chega uma hora que isso explode. Denúncia do Greenpeace revela que alguns países produtores de combustíveis fósseis e de gado, entre eles o Brasil, querem enfraquecer o relatório sobre o clima elaborado pela ONU. O lobby acontece na véspera da COP26, a conferência da ONU sobre a mudança do clima, que começa no final deste mês na Escócia. A denúncia é estampada por uma foto do presidente Jair Bolsonaro ao lado do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Eles são porta-vozes de governos, empresas e outras instituições que pretendem mudar o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O Brasil é contra a redução do consumo de carne, que, segundo o relatório, poderia cortar pela metade as emissões de gás carbônico. A recomendação brasileira foi para que os autores apaguem ou modifiquem os trechos que falam sobre dietas à base de vegetais. Quando a gente olha as recomendações desse relatório, elas atendem perfeitamente ao país. Porque o que eles estão sugerindo? Uma diversificação da dieta do mundo, das pessoas, de cada um de nós, um comércio que o Brasil pode se beneficiar e muito. Pena que a visão do governo brasileiro seja de curto prazo, olhando a pauta de exportação hoje e não a garantia daquilo que vai manter o país como um grande país exportador. Segundo pesquisa do Instituto Escolhas, o Brasil tem cerca de 218 milhões de cabeças de gado, que emitem 462 milhões de toneladas de gás carbônico. Para contrapor a tese de que o consumo de carne é responsável pela emissão de poluentes, o governo argumentou que tanto a dieta vegetal quanto a dieta animal podem gerar altas emissões na produção, dependendo da metodologia adotada no processo. E disse ainda que os benefícios do consumo de proteína animal para a saúde humana não podem ser descartados. É uma desculpa sem fundamento, porque exatamente o problema da maneira como nós produzimos carne no Brasil é o problema do desmatamento e do seu alto grau de emissões. Então, tem como fazer direito, só que o Brasil não está fazendo.
O relatório produzido pelo IPCC cita ainda o desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que viram pastagens ou plantações de soja. De acordo com o Atlas da Carne 2021, só na Amazônia o gado pasta em mais de 60% das áreas desmatadas. O problema é que a gente entrou num modelo da cadeia agroalimentar e da indústria agroalimentar que ela não considera esses impactos causados, porque quando ela impacta um território ao ponto dessa área não ser mais produtiva, ela migra para uma próxima área. E essa lógica é que é uma lógica perversa. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que o Brasil responde por apenas 3% das emissões globais, metade provocada pela poluição nas áreas urbanas e a outra pelo desmatamento ilegal. Por esse motivo, segundo o Ministério, não faz sentido parar de comer carne, pode cortar pela metade as emissões de poluentes em todo o mundo. Alexandre, a devastação da floresta não para e não vemos nada sendo feito a respeito para combater esse desmatamento. Hoje foi divulgado que a Amazônia registrou uma área desmatada equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, em setembro deste ano. É o pior índice para setembro em 10 anos. E nada é feito. Tem que colocar isso de alguma forma no preço, né? Porque a verdade é que o produtor disso, ele se beneficia privadamente de vender a carne, a soja, o que seja, mas o custo da devastação ambiental, ele está passando, está dividindo com todo mundo, né? Esse esquema dá, de fato, um incentivo perverso para o tipo de expansão. O fato é que existem custos que não estão sendo internalizados pelos produtores. A gente tem que, de alguma forma, fazer isso. Uma das ideias é a questão ou de botar preço em emissão de carbono, ou tributar a emissão de carbono, ou fazer alguma combinação dessas duas coisas. Quer dizer, tem muito trabalho na área de economia exatamente em cima da criação de mercados de carbono, que seria uma forma de fazer com que o produtor, aquele que está poluindo, está se beneficiando privadamente, mas espalha, divide, socializa o custo, passe a também internalizar o custo. Aí ele vai pensar duas vezes antes de continuar com esse modelo de expansão ou buscar alguma coisa que seja mais sustentável ao longo do tempo. Você vê o governo Bolsonaro fazendo isso, movendo alguma palha para combater o desmatamento no país? Não, né? Quer dizer, a única coisa que o governo Bolsonaro produziu a esse respeito foi uma frase antológica de aproveitar a crise para passar a boiada, né? Eu não sei se o sujeito já foi em cana por conta disso, né? Mas naquela fantástica reunião que a gente foi obrigado a assistir em abril do ano passado, era um governo que tem um menor interesse nesse assunto e duvido que o presidente tenha uma menor capacidade intelectual de entender isso. A postura brasileira com relação à COP é exemplar. E para pegar a expressão que o Serginho Vale estava falando lá no outro contexto, de metralhar o próprio pé, metralhar o próprio pé. O Brasil tem um futuro nessa área que pode ser um futuro mais interessante. A gente não precisa ter essa visão de curto prazo, né, e defender esses interesses a qualquer custo. A gente poderia articular para tentar uma coisa que de fato torne o país, né, percebido como alguém que participa de uma maneira responsável do comércio internacional, o que facilitaria uma série de acordos internacionais. A gente fracassou com a União Europeia, em última análise, porque o pessoal aproveitou o pretexto de que, de fato, a gente está desmatando, está poluindo, etc., e matou ali o acordo que tinha sido feito. Uma postura mais responsável nessa área, entre outras coisas, traria benefícios que hoje não estão ao nosso alcance. E veja a seguir, após ser pisoteada por um policial, mulher negra é denunciada por 4 crimes em São Paulo. E ainda, ministro do STF determina a prisão preventiva de blogueiro bolsonarista. Aguarde que voltamos em instantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a prisão preventiva de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Por isso, foi requisitada a extradição do blogueiro. A decisão foi tomada com base em pedido da Polícia Federal. Moraes determinou ainda o bloqueio de contas e de remessas de dinheiro para o acusado por fortes indícios de que os valores arrecadados por meio de transmissões ao vivo pela internet e vídeos são utilizados de maneira ilícita. O blogueiro bolsonarista é investigado pelo STF por suspeitas de atuação em organização criminosa, além de crimes contra a honra, incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro.
Nós procuramos a defesa de Alan dos Santos, mas não tivemos retorno. Uma mulher negra, vítima de violência policial, pisada no pescoço por um policial militar, foi denunciada por 4 crimes relacionados ao caso em São Paulo. A mulher que aparece nas imagens sendo pisada por um policial é acusada de infração de medida sanitária, desacato, resistência e lesão corporal. A denúncia foi feita pela promotora Flávia Elias Sgob. Na justificativa, ela alega que os policiais foram agredidos com uma barra de ferro junto de outros 2 homens. Um dos policiais conseguiu desarmá-la e chamou reforços porque o número de pessoas em volta aumentava. E que então a mulher voltou com um rodo e continuou a agredir o PM, até que foi derrubada e algemada. Enquanto isso, o outro policial passou a ser agredido por 2 homens, que só com a chegada de outra viatura foi possível conter os supostos agressores. Em nota, a promotora declarou que na fase processual, os fatos apurados pela investigação serão esclarecidos. A denúncia, assim, no mínimo, é leviana e irresponsável, pois se baseou exclusivamente nas versões fabricadas pelos policiais militares, ignorando as imagens que foram amplamente divulgadas no mundo inteiro e que são de conhecimento público. Os depoimentos dos policiais foram registrados na delegacia antes das imagens serem divulgadas. Eles são réus na Justiça Militar por abuso de autoridade e falsidade ideológica. Foram denunciados porque, na visão do Ministério Público Militar, mentiram. Nos vídeos gravados por testemunhas, em nenhum momento os PMs são agredidos com uma barra de ferro. As imagens ainda mostram que os policiais imobilizaram os outros homens sem a ajuda de reforços. E o mais chocante é que, mesmo depois de detida, a mulher teve o pescoço pisado pelo PM. A ação foi alvo de críticas. É mais um dos casos de desumanidade praticada, infelizmente, por agentes públicos, agentes policiais, que deveriam preservar a vida e a integridade física das pessoas. Apesar das denúncias na justiça, os 2 policiais nunca foram presos. Eles continuam trabalhando, mas fora das ruas. O caso aconteceu 5 dias depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos e em meio a manifestações ao redor do mundo contra a violência policial. A própria vítima, na época, viu semelhanças entre as agressões. Não, eu pensei que a minha morte ia ser igual do George. Para mim, esse caso ele explicita a urgência de uma reforma da política criminal do Brasil e da justiça criminal brasileira. Seria o caso de investigar os motivos que levaram a promotora a fazer tal denúncia? Exato, acho que é. E as imagens dizem o contrário. Esse fato já ocorreu há alguns meses, é gravíssimo. Ou seja, são questões que o Brasil acaba esquecendo. Hoje, vindo aqui para o Jornal da Cultura, passei em frente ao MASP, estava lá pintado, vidas negras importam. E ninguém lembra mais, já passou. Isso é fundamental. Nós temos um problema no Brasil que não é de hoje, de um racismo estrutural, que a abolição, a 13 de maio de 88, lá no século XIX, não resolveu. A transição de escravo a cidadão não foi feita. É uma tarefa ainda, por incrível que pareça, do século XXI. E é fundamental que isso, a decisão da senhora promotora me parece absolutamente equivocada. As imagens mostram o inverso. Agora, a presença, a constância desses fatos no Brasil indica que nós temos uma justiça racista e classista no Brasil. Isso é claro, inequívoco. Agradecemos a presença do historiador Marco Antônio Villa e do economista Alexandre Schwartzman. Muito obrigada, senhores. Obrigada. Em tempos de intolerância e polarização, nós terminamos esta edição com o clipe da música Lovers, a mais recente parceria de Chico César e Zé Cabaleiro. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite. Ataca o sonho, a arte com sua raiva. A vida é de quem a viva e não de quem quer o jogo ganhar. Quem sabe respeitar o sonho alheio, sabe pra onde vai, de onde veio. De alma perdida o céu está cheio, iremos todos pro mesmo lugar. Eu vou cantar Lovers, 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 para os haters. Eu vou cantar Lovers, 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 para os haters. Você quer ser o dono da verdade, mas da verdade que mais lhe agrade. A razão não é sua propriedade, e deixe quem quiser falar cantar.
Se você quer briga, para que tá feio. Vida nos alimenta o mesmo seio. Viemos aprender neste recreio. Tire a camisa, goze a brisa. Eu vou cantar.